boas-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou consultora de beleza Natura Diamante, sou empreendedora e criadora do curso Empreender Começando do Zero. E no vídeo de hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas que vocês estão tendo em relação ao cuponomia, né? O que é isso? Como que eu faço? Isso desconta da minha lucratividade? Enfim, vocês estão tendo muitas dúvidas, isso está sendo bem recorrente na minha caixinha de perguntas e é por isso que hoje eu vim gravar esse vídeo especialmente para você que ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto. Só que antes da gente começar, deixa para mim o seu like, que me ajuda muito no crescimento, no engajamento do canal. Clica aqui embaixo, se inscreve, vem fazer parte do canal, vem fazer parte dessa família de mulheres lindas empreendedoras. E também, não menos importante, me acompanha pelo Instagram, que agora não é um só, são dois. É o barbara.rmartins, por onde você encontra as melhores dicas sobre empreendedorismo feminino, consultoria de beleza. E também tem o barbara.promoções, por lá as melhores promoções da internet, no meu espaço digital Natura. Então esse Instagram é especialmente para você cliente que quer acompanhar os melhores descontos, os melhores cupons. Eu espero vocês por lá. E bom, falando em cupons, em descontos, o cuponomia, gente, vocês sempre falam, Bárbara, o cuponomia, mas na verdade é o cashback. É do cashback que a gente vai falar. Porque todas as caixinhas de perguntas vocês falam, Bárbara, cuponomia desconta da minha comissão? Bárbara, cuponomia, mas na verdade o cuponomia não é o único jeito de você ter o seu cashback, que quer dizer dinheiro de volta. Nós temos aí o cashback Melios, por exemplo. Então, atualmente é os dois que eu utilizo, o cashback cuponomia e o cashback Melios. Eu entro lá e eu vou visualizar qual dos dois está me devolvendo mais. Tem vezes que tá 4% em um, 6% no outro. Tem vezes que tá 4 em um e 8 no outro. Então eu vigio os dois. Quando eu vejo lá o que tá melhor, atualmente o que tá devolvendo mais é o cuponomia mesmo, mas às vezes é o Melios, viu? Então tem que vigiar. O que eu faço? Gente, é só você colocar cuponomia.com.br ou melios.com.br. Você vai entrar no site e você vai clicar lá, vai ter várias lojas, Natura, Casas Bahia, Amazon e várias lojas. Você vai clicar em cima da Natura. Automaticamente o site vai redirecionar você para o site da Natura. E pronto, é só você colocar tudo na sacolinha, fechar o seu pedido e acabou. Só que você tem que ficar esperta. Se você redireciona e depois você fecha, abre de novo, se você vai para o aplicativo lá no celular fazer o pedido, não vai estar contando para você receber o dinheiro de volta. E na verdade, gente, quando a gente fala de Melios, de cuponomia, de cashback, o que a gente quer dizer é: o cliente, ele já tem muita vantagem em comprar e ter o dinheiro de volta, uma parte do dinheiro de volta. Você imagina nós que somos consultoras de beleza, que compramos no nosso próprio espaço digital, o quanto que nós não podemos ter de dinheiro de volta. Ai, Bárbara, mas é tão pouco. Ok, de R$100 volta para você R$8. Você acha isso pouco? Eu não acho, sinceramente, porque meus pedidos nunca são menores que R$1.000. E se de R$1.000 eu posso ter R$80 de volta, R$80 eu vou comer uma pizza, eu saio com a minha família, eu compro uma blusa pra mim, eu sei lá, gente, é um dinheiro que tá voltando pra mim, eu não teria esse dinheiro, certo? Eu tô comprando lá um produto pra eu revender e eu tenho esse dinheiro de volta. Outra coisa, vocês vivem perguntando pra mim, Bárbara, mas você acha vantajoso você comprar para suas clientes no espaço digital? Acho muito, porque quando eu compro para elas no meu espaço digital, eu também ativo o cashback. Então eu tô comprando para elas, mas o dinheiro também volta para mim. Então olha só quantas oportunidades de você melhorar o seu rendimento usando as estratégias certas. Então agora que vocês entenderam do que se trata o cashback, que ele pode ser utilizado pelo cuponomia, pelo Melios, agora eu quero te falar sobre a sua lucratividade. Gente, a sua lucratividade, quando você passa o pedido lá no espaço digital, não tem nada, absolutamente nada a ver com cashback.
O cashback, o próprio Cuponomia ou o próprio Melios vai devolver para você o dinheiro. Entendeu? Então, não se preocupe, a Natura vai descontar do meu lucro esse dinheiro? Não! Tirem isso da cabeça de vocês. Essa semana eu recebi 4 mensagens de consultoras que já haviam visto vídeos na internet, já sabiam como usar o Cuponomia e o Melios e não estavam utilizando porque estavam com medo de descontar da comissão. Não, tá errado, não vai descontar. Esse pensamento tá muito errado. Tirem isso da cabeça de vocês. Sempre que for passar pedido para você, para o seu uso pessoal, para sua casa mesmo, ou para o seu cliente, ou comprar para colocar no seu estoque, ative o cashback. Não importa se está devolvendo 4, se está devolvendo 6 ou se está devolvendo 8, tá devolvendo. O que é melhor, R$80 ou nada? Entendeu? E eu tô falando de R$1.000, um pedido, mas se você faz lá 5, 6 pedidos no mês, imagine aí, gente, R$80 em 5 pedidos no mês. Então, não vai ser só 80, vai ser 400. Opa, aí já ficou bacana, né? Aí já ficou legal. O que eu posso fazer com R$400? E se você juntar R$400 todos os meses, no final de 10 meses você tem 4.000. Entendeu? Então é um dinheiro que você não precisa ficar retirando. Deixa ele ali, esquece aquele dinheirinho ali e faz uma poupancinha forçada. Quando chegar lá em dezembro, é o seu 13º. Muitas consultoras falam, eu não tenho 13º. O problema da gente ser autônomo é que a gente não tem 13º. Será que não tem? Olha só a ideia que eu tô te dando para você fazer o seu 13º. Ativa lá o seu cashback e tudo que for voltando de dinheiro para você, não tira. Deixa esse dinheirinho quietinho, como diz minha avó. Deixa ele lá escutando a conversa. Quando chegar em dezembro, você realiza o seu saque e aquele dinheiro ali, aquele valor já que não vai ser 80 nem 400, vai ser um valor bem maior, você faz aí como seu 13º. Então é só uma dica, eu particularmente não realizo o saque todo mês, eu gosto de deixar lá o porquinho engordando, quando eu tiro um valor alto. É só a minha dica, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você tinha dúvida, se você tinha medo de ativar o cashback nas suas compras, não precisa ter, que Bárbara Martins está garantindo para você que é super vantajoso, que não vai gerar especificamente nenhum prejuízo para você, para o seu negócio ou para o seu caixa. Combinado? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa pra mim o seu like, que me ajuda muito. E amanhã a gente se vê aqui em mais um vídeo no canal. Beijo enorme, tchau, tchau!